Fala aí galera, nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer alguns gráficos dinâmicos e ajudar a escolher o melhor modelo para o seu relatório. E também fazer algumas segmentações de dados e linhas do tempo para deixar o seu visual bem legal e o relatório bem interativo desse modelo aqui, e exatamente igual esse modelo aqui que eu estou te mostrando, com essa segmentação e com esses filtros aqui que você pode manipular seu relatório e fica dinâmico, bem legal e impressiona a galera aí no teu local de trabalho. E aí não deixa de assistir essa aula até o final, que eu vou mostrar para vocês um macete de como você conecta ou desconecta os relatórios utilizando essas segmentações de dados. E deixa eu te fazer uma pergunta, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se não, vai logo ali no botão se inscrever, ativa o sininho, que daí você vai ficar atualizado com todos os conteúdos que a gente posta aqui e você possa continuar aprendendo conosco. Então bora lá para a planilha. Aqui está a planilha que nós vamos trabalhar com ela. É uma planilha relativamente simples. Eu tenho uma relação de vendedor com a loja, com o item, a data de venda, a quantidade e o preço de venda de cada item. E a partir dessa planilha aqui que nós vamos fazer o relatório que eu mostrei para vocês no início da aula. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso relatório, nós vamos clicar aqui em cima da tabela e nós vamos vir aqui na guia Inserir. Aqui nessa guia Inserir que a gente vai escolher o gráfico dinâmico. Se eu quisesse fazer outros tipos de gráfico sem seus dinâmicos, eu poderia utilizar algum desses modelos que estão aqui. Mas nesse caso a gente vai querer fazer um gráfico dinâmico. Então eu vou clicar em cima deste botãozinho aqui. Ele já selecionou para mim automaticamente esse intervalo. Observe aqui que ele está selecionado corretamente. Ele pega de B2, está aqui, B2, e eu vou até ao final da tabela em G108. Vamos ver aqui, ó, G108. Então, tá ok. Ele vai sugerir para mim aqui uma nova planilha e é isso mesmo que eu quero. Vou dar um ok aqui. Ele criou automaticamente essa planilha 4 e trouxe aqui para mim a tabela dinâmica e aqui o gráfico dinâmico. Agora nós vamos manipular os componentes aqui desse gráfico para trazer o resultado que a gente quer. Aqui no canto direito do Excel eu vejo a lista de campos. Pode ver que ela aparece aqui para mim com os campos para que eu traga e configure o meu gráfico. Se porventura ela não aparecer, é só habilitar esse botãozinho aqui, ó. Se eu clico nele, ela desaparece. Se eu clico novamente, aparece ali para mim. E onde fica esse botãozinho? Na guia Gráfico Dinâmico Analise. Algumas versões do Excel vai aparecer um nome diferente, mas a palavra análise vai aparecer aqui para você com o nome da guia. Então, primeira coisa que a gente vai fazer para criar esse gráfico. Esse gráfico eu quero uma quantidade por mês. Como eu vou ter o tempo no eixo X, eu geralmente escolho ou um gráfico de coluna ou um gráfico de linha. Gráfico de linha quando eu tenho granulometria dos dados menores, como por exemplo, hora, dia. Como aqui eu estou falando por mês, um gráfico de coluna vai ficar muito bem apresentado aqui para a gente. Então vamos ver o tipo de gráfico que ele trouxe aqui durante a criação do gráfico. Eu vou arrastar aqui para baixo o campo data e veja que ele vai agrupar aqui para mim automaticamente. Ó, data eu vou arrastar em eixos. Soltei o mouse, ele agrupou aqui automaticamente por mês. Pode ver aqui na tabela que ele agrupou aqui por mês. Se porventura ele tivesse trago outro tipo de agrupamento, dependendo do formato dos seus dados, o que você pode fazer? Clica aqui em cima com o botão direito do mouse e clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, agrupar. Aí ele vai te trazer as opções que você pode mudar aqui: segundos, minutos, horas, dias, meses, trimestres e anos. Nesse caso aqui eu vou querer somente como meses, então eu clico aqui em cima de dias, ele desmarcou dias para a gente. Se eu quisesse trimestre, por exemplo, eu clico e se eu clico em meses, ele tira. Nesse caso eu quero meses e vou desmarcar trimestre. Vou dar um ok. Ele trouxe ali para mim os meses corretamente como eu queria. Pode ver que ele tirou aquele maisinho de agrupar ou desagrupar os valores aqui, visualizar, melhor dizendo. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trazer quantidade para o campo de valores. Esse caso, ele trouxe automaticamente para mim o modelo de gráfico de colunas. Se eu quisesse alterar esse modelo para outro modelo, eu venho aqui em Design, na guia Design, clicado em cima do gráfico. Lembrando que eu tenho que estar clicado em cima do gráfico e não na tabela dinâmica, que a guia Design do gráfico vai ser outra. Então, eu clico aqui em cima do gráfico, clico em Design. Se eu quiser alterar, eu venho aqui, alterar tipo de gráfico. E aqui eu seleciono as outras opções. Mas ele já trouxe para mim colunas, eu vou manter ele como colunas. Vou dar um OK e vou deixar ele aqui para mim. Agora eu quero um gráfico que traga para mim o preço total de vendas, que é a quantidade
vezes o preço separado por item. E como que a gente faz isso? Vou voltar aqui na planilha 1, vou clicar em cima dela e novamente inserir gráfico dinâmico. Ele já selecionou para mim o intervalo corretamente, vou conferir. Estou indo até o final aqui da minha tabela. Está aqui corretamente. Agora, ao invés de eu deixar ele criar uma nova planilha, eu vou clicar numa planilha existente. Venho aqui nesse campo local e vou clicar aqui. E vou colocar ele aqui para mim. Cliquei no OK. Ele gerou aqui para mim uma tabela dinâmica e um outro gráfico dinâmico. Vou arrastar esse gráfico aqui para o lado aqui. Só que lembrando que eu não tenho, aqui na nossa tabela, eu não tenho o valor total aqui em cima. Eu deveria ter aqui uma coluna multiplicando quantidade vezes preço. Mas para mim não carregar meu banco de dados, a gente não precisa fazer isso daqui. Aqui no próprio gráfico dinâmico a gente consegue resolver, ou aqui na tabela dinâmica. Tá? Eu estou clicado aqui em cima da tabela dinâmica ou no gráfico. Eu vou vir aqui na guia gráfico dinâmico, analise, e vou vir em campos, itens e conjuntos. Vou selecionar campo calculado. Aqui eu vou dar um nome de valor total. Aqui na fórmula, o que é o valor total? Eu vou fazer quantidade vezes, lembrando que o vezes é o asterisco, o preço. Se você quiser entender mais sobre como fazer fórmulas em tabela dinâmica, eu vou deixar aqui em cima um card para você seguir e assistir uma videoaula que eu gravei falando um pouco mais sobre isso daqui, para você aprofundar mais sobre o assunto. Vou dar um OK. Ele criou para a gente esse cálculo. Ele trouxe default aqui para mim o gráfico de colunas, mas nesse caso eu não vou querer o gráfico de colunas, eu vou querer o gráfico de pizza. E eu vou vir aqui na guia Design, alterar tipo de gráfico. Vou colocar pizza. A questão da seleção do tipo de gráfico não é uma regra. Como nesse caso vamos fazer um gráfico por itens e os itens estão expostos de forma discreta, o gráfico de pizza que vai representar legal aqui para a gente visualizar os dados. Como eu falei, não existe uma regra. A gente tem que pensar numa forma que não fique poluído e a informação fique fácil para que você entenda. Aí eu tenho aqui também outras opções, como esse aqui de rosca, por exemplo. Se eu quisesse ver de rosca, o gráfico, ele vai trazer aqui para mim. Eu vou voltar aqui, na verdade, e vou dar um OK. Ele alterou o tipo do gráfico ali para pizza. Porém, ele ainda não consegue ver nada aqui. Eu não estou vendo nada nesse gráfico. Ele não está trazendo nenhuma informação. Diferente do outro, que eu já consigo fazer uma interpretação aqui nele. Mas ainda tem algumas coisas para a gente fazer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar item e vou arrastar para cá. Agora eu já começo a ter alguma interpretação aqui nesse gráfico. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. Eu vejo aqui a legenda do gráfico. Eu vou fechar um pouquinho o tamanho do gráfico. Vou voltar aqui para a esquerda. Vou fechar mais um pouquinho. Beleza. Agora está num tamanho legal para a gente. Eu consigo ver que o produto, esse produto aqui, laranja, que o ASF, é a maior quantidade de vendas. Porém, pode ver que ele não está ordenado esse gráfico. Veja que o laranja é o maior, possivelmente. Aí depois esse cinza está menor. O amarelo, que é o produto IOP, está maior do que o cinza. Então eu quero ver ele de forma ordenada. Eu clico aqui em cima com o botão direito. Venho aqui classificar do maior para o menor. Pronto, ele classificou ali. O maior é o azul, começando no canto superior direito. O maior é o azul, depois vem o laranja, cinza. Vamos checar isso, se é verdade? Eu vou arrastar para cá e veja que aqui ele ficou ordenado corretamente, os valores. Então eu vou voltar o gráfico para cá, do lado do outro, e eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou clicar com o botão direito, classificar do maior para o menor. Veja que julho é o maior, setembro é o segundo, agosto e depois vem outubro. Porém, neste caso, eu não quero ver essa tendência. Eu quero ver na sequência dos meses. Então, para isso, eu vou dar um Ctrl Z para ele manter para mim a linha do tempo corretamente. Julho, agosto, setembro e outubro. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esses botões aqui. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu posso clicar com o botão direito em cima deles e posso ocultar botões ou ocultar todos os botões. Ele tirou todos os botões para mim. Vou fazer aqui também a mesma coisa. Cliquei com o botão direito, ocultar todos os botões. Assim, para mim, eu acho que ele ficou melhor o gráfico. Aqui eu vou colocar quantidade por mês.
no título do gráfico. Né? Como que eu fiz isso? Eu cliquei aqui em cima e editei e digitei o texto que eu queria. Aqui, valor por item. Cliquei fora, ele assumiu o nome aqui para mim. Agora que a gente vai fazer uma coisa bem legal, que são adicionar os filtros em formato de segmentação de dados em linha do tempo. Como que eu vou fazer isso? Clique aqui na coluna A, cliquei com o botão direito do mouse, inserir. Ele jogou meus gráficos ali um pouquinho para a direita. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, na linha 1, cliquei com o botão direito, inserir. Para me repetir isso várias vezes, eu vou clicar a tecla F4. 1, 2, 3, 4 vezes. Mais uma, 5 vezes. Vamos ver o que acontece, vamos ver se vai ser o suficiente. Como que a gente insere isso daqui? Vou clicar em cima do gráfico, vem aqui em gráfico dinâmico, analise e selecionar esse cara aqui, ó, inserir segmentação de dados. Eu quero ver separado por loja. Vou clicar em loja e dei um OK. Apareceu aqui para a gente, eu vou deixar ela aqui no canto direito, alinhado com o gráfico aqui. Vou reduzir o tamanho dela, mas mesmo assim não vai dar, aí eu vou alterar o tamanho dessa coluna aqui, ó. Beleza. Para que fique mais bonito, eu vou tirar essas linhas de grade. Vem aqui na guia Exibir, Mostrar linhas de grade. Pronto. Então eu já consigo filtrar aqui por loja. Eu vou clicar aqui, ele filtrou esse gráfico aqui por loja. Vou deixar todos selecionados. Mas vejam que esse gráfico aqui não está alterando de acordo com que eu seleciono esse filtro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como vocês fazem isso. Agora, nós vamos clicar aqui em cima novamente nesse gráfico. Vou fazer diferente. Vou clicar neste, vou vir em gráfico dinâmico, analise, inserir linha do tempo. Ele default ali só trouxe data. Por quê? É o único tipo de caractere que a gente pode utilizar numa linha do tempo nesse conjunto de dados. Então, selecionei data, deu um OK. Eu vou arrastar ela aqui para cima e vou deixar ela aqui no cantinho e vou aumentar o tamanho dela aqui, ó. Vou deixar ela até aqui, na verdade. Vou inserir uma linha aqui. Então, Ctrl+. Vou deixar ela aqui em cima. Ops. Pronto. Ela ainda não coube ali. Vou reduzir aqui o tamanho dela um pouquinho aqui, ó. Beleza. Vou deixar ela desse jeito aqui, ó. Aqui agora a gente consegue manipular esses filtros e visualizar o relatório. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para que a gente consiga ver todo o relatório. E vamos testar aqui. Porém, aqui, esse eu vou mudar de meses para dias. Digamos que eu quisesse ver no período de dias. Eu quero filtrar aqui a loja 1. Veja que este gráfico não está filtrando. Como que a gente faz para filtrar? Vou clicar com o botão direito em cima e vou clicar em conexão de relatório. Veja que ele está pegando só essa tabela dinâmica 18, que é essa daqui. Se eu clico aqui, ele já vai filtrar nas duas. Veja que o gráfico aqui já mudou. Então, vou selecionar tudo aqui. Alterou os dois novamente. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Cliquei em cima da segmentação, cliquei com o botão direito, conexões de relatório. Vou selecionar aqui. OK. Agora, de acordo que eu seleciono o período aqui, vai filtrar os dois. Deixa eu pegar aqui no meio. Vou pegar aqui aproximadamente de maio, 1º de maio. Cliquei só em 1º de maio. E ele tirou todos os filtros. E vou até lá na frente. Quero ver até aqui, ó, em outubro. Vou segurar a tecla Shift do meu teclado e cliquei aqui no dia 30. Ele já trouxe para meus gráficos de acordo com o filtro que eu selecionei. Vou voltar tudo. Clico aqui nesse botãozinho. Ele seleciona tudo novamente. Quero selecionar aqui aleatório. Como que eu posso fazer? Por exemplo, loja 1 e loja 5. Seguro a tecla Ctrl e clico em loja 5. Ele selecionou para mim de forma aleatória os dois gráficos. Se eu quiser voltar tudo, clico aqui. Se eu quiser fazer isso sem segurar a tecla Ctrl, eu clico nesse botão aqui, aí ele me deixa selecionar e desselecionar de acordo com o clique, tá vendo? Eu clico, ele tira a seleção. Eu clico, ele tira a seleção. Eu clico e arrasto, ele seleciona tudo. Desta forma. Clico aqui novamente, seleciona tudo. Eu particularmente prefiro deixar esse botãozinho aqui de seleção múltipla desabilitado, tá? Então é basicamente isso. Tem várias opções aqui que a gente pode fazer na formatação dos gráficos que já vem default do Excel, mas eu posso também alterar cada componente aqui. Se eu vir clicar aqui com o botão direito em cima do gráfico, formatar a área do gráfico, e eu tenho várias opções aqui, ó.
Porém, eu vou colocar um card aqui de uma outra videoaula que vai mostrar mais opções de como vocês fazer várias formatações no gráfico. Só seguir o card em cima, não perca esta aula. Hoje não é objetivo nosso trabalhar isso daqui, então como que a gente vai fazer isso? Vou fechar aqui, vou fechar aqui também. A gente pode vir aqui, ó, por design do gráfico, e eu já tenho algumas opções pré-formatadas. Vou selecionar essa aqui, ó. Formatei o gráfico para mim, já trouxe algumas coisas. Eu só tenho uma coluna aqui na minha tabela, ó. Eu não preciso ter uma legenda ali, eu não preciso. Então, eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar onde ele estava. Vou clicar em cima da legenda, cliquei no Delete. Melhorou a visualização do meu gráfico. Vou colocar esse aqui no mesmo padrão. Vou clicar aqui na setinha, na verdade ele já está aqui. E ele apareceu aqui para mim, o gráfico com os percentuais de cada um. Ah, não quero percentual, Márcio, eu quero o valor exato. Como que eu faço? Vou clicar aqui em cima, vou clicar com o botão direito, formatar rótulos de dados. Aí vai abrir para mim aqui algumas opções. Ele trouxe default aqui porcentagem. Eu não quero porcentagem, eu quero valor. Ele desmarcou ali, vou dar um Ctrl Z, não é isso que eu queria. Vou marcar para ele voltar. Estou clicado aqui em cima, vou clicar nesse botão aqui, opções de rótulo. Eu quero valor, vou selecionar valor e agora eu desmarco porcentagem. Ele trouxe o valor ali para mim. Não tá legal, Márcio, eu quero colocar com um valor em reais, de moeda. Vou vir aqui embaixo, vem aqui em número, categoria geral, código de formatação geral. Eu vou selecionar aqui categoria, vou colocar moeda. Ah, Márcio, não quero as casas depois da vírgula. Vou tirar aqui, ó, vem aqui casas decimais, 0, deu Enter, ele tirou as casas depois da vírgula. Não, mas tá poluído, né? Um texto em cima do outro. Como que a gente pode fazer? Extremidade externa. Veja que ele levou para fora os rótulos aqui dos valores deste gráfico. Deixa eu alinhar essa segmentação aqui para ficar mais bonitinho. Se a gente quiser inserir um texto aqui nesse relatório, veja que esse relatório é um dashboard simples, tá? A gente pode vir aqui, selecionar a linha 1, Ctrl mais novamente. Vou selecionar esse intervalo aqui, vou vir em mesclar células, vou colocar tudo maiúsculo, né? Relatório de vendas. Vou centralizar a minha fonte, vou aumentar aqui com a fonte maior, deixa eu ver, um 40, vamos ver, ficou grande, vou pôr 35, ficou melhor. E eu quero formatar aqui essa célula com uma cor similar a essa aqui. Como que a gente faz? Vou clicar aqui com o botão direito em cima da célula, venho em formatar células. Tem esse botãozinho aqui, ó, efeitos de preenchimento. Eu vou pôr uma cor cinza, esse tom de cinza aqui não, vou escolher o mais claro. Esse tom de cinza aqui e esse aqui, ó. E eu quero deixar ele desta forma aqui, ó, na horizontal. Tem essas outras opções, vertical, diagonal do canto, mas eu quero na horizontal. Acho que o texto, quando você tem um gradiente na horizontal, fica melhor. Vou dar um OK. Ele trouxe aqui pra gente já a forma com que eu queria. Deu um OK novamente. Ele formatou lá como eu queria esta célula. Agora veja que ele está desalinhado aqui. Eu vou alinhar para que fique na mesma posição. Vou arrastar para cá, ficar um pouco mais, melhorar um pouco o visual. Vou reduzir este gráfico aqui, porque o outro já está um pouco pequeno. Vou chegar esse para cá e vou aumentar esse aqui, tem encostando no outro. Beleza. Lembrando que para fazer isso daqui, o que é legal mesmo é o Power BI, que é a melhor ferramenta para fazer esse tipo de relatório, esse tipo de análise. Se você quer aprender Power BI de graça, um card aqui em cima para você seguir o curso e resolver várias coisas no Power BI totalmente de graça e impressionar a galera aí no teu local de trabalho. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui porque você assistiu toda essa videoaula, eu lhe agradeço do fundo do meu coração. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua pergunta que nós vamos te responder para sanar a sua dúvida. Se gostou, deixa o like, que você nos ajuda a crescer e que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo e totalmente de graça para te ajudar na tua vida profissional, na tua vida pessoal, enfim, é isso. Também compartilhe com seus colegas que queiram aprender sobre Excel e Power BI aqui no nosso canal. Beleza? Muito obrigado e até a próxima videoaula.